Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, amados, ainda falando do Espírito Santo, porque eu tenho neste canal já mais de 300 vídeos e um dos vídeos que eu tenho neste canal, pelo menos uns 3, 4, está falando da pessoa do Espírito Santo, do fruto, do mover, do toque, do caminhar, ele como selo, o que ele produz em nós, o que ele ensina, o que ele esclarece, o que ele nos conduz como guia, farol, como aquele que traz vida. Então, como eu já tenho, eu estou fazendo um pouquinho mais aqui, dando um ênfase maior nessas passagens, ao qual eu vou passar agora para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você estar recebendo novos vídeos, crítica, autocrítica, embaixo no rodapé, o que você achou dessa passagem. Mas não se esqueça, o que eu vou falar agora é complemento de outros vídeos. Eu estou ressaltando outros vídeos nesse, apenas um lapidar, apenas uma amostragem, um resumo daquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas e através de nós, através do crente, do cristão nascido de novo. Então bora lá. O Espírito Santo também funciona como produtor de fruto. O Espírito Santo também funciona como produtor de fruto em nossas vidas. Olha lá, quando ele habita em nós, ele começa com um processo de colher fruto em nossas vidas, produção. E quais são esses frutos do Espírito em nossas vidas? Vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguns deles. E aonde está isso? Gálatas 5, 22 e 23. Depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia aí e confere, tá? Esses não são frutos da carne. Não. Essas coisas não. Que é incapaz de produzir tal fruto. A carne, o ser humano, é incapaz de produzir tais frutos. Porque esse fruto ele vem produzido, ele vem de Deus na vida do ser humano. Porque assim diz as Escrituras. Vamos lá. Então, vamos ler novamente? Aliás, só a passagem que você vai estar lendo aí na sua casa. Gálatas 5, 22 e 23. Esses não são frutos da carne, volto a repetir, que é capaz de produzir por si mesmo tal, mas são frutos da presença do Espírito Santo em nossa vida. É fruto do Espírito Santo na vida do crente. Ok? Então vamos lá. O conhecimento de que o Espírito Santo de Deus passou a residir em nossas vidas é que ele executa todas essas funções tão milagrosas que ele habita conosco e sempre, nunca vai nos abandonar ou deixar. Então, tudo isso é motivo de grande alegria e conforto, júbilo, gozo, paz, regozijo, tá? Então, olha que bacana, que interessante. Graças a Deus por esse presente tão precioso, o Espírito Santo e seu trabalho em nossas vidas. Olha que bacana, porque nós entendemos aqui que o papel do Espírito Santo no coração do crente é como se fosse um selo. Você já mandou carta? Já levou uma carta até um correio? Hoje é muito mais difícil acontecer. No passado se acontecia muito mais. Hoje com a tecnologia, usamos os smartphones, usamos a tecnologia de todas as redes que nós temos aí para comunicar, certo? Mas um tempo atrás nós não tínhamos isso. Isso era muito escasso. Pouca gente dominava, só as grandes empresas, né? As grandes corporações. Mas quando eu queria mandar uma carta, por exemplo, para um amigo meu, um primo, um parente, lá no Amazonas, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, eu escrevia a carta, colocava dentro de um envelope, ia até o correio, chegando lá, tá tudo certinho, meu nome para o remetente ao qual queria entregar e o qual essa carta era para chegar. E chegaria, obviamente, mas era necessário o carimbo do correio e um selo. Sem esse carimbo, sem esse selo, essa carta não sairia dali. Não seria enviada, não chegaria a lugar algum. Por que eu estou fazendo essa comparação? Por quê? Porque o Espírito Santo é como um selo de Deus na vida do ser humano. Para onde? Para chegar ao seu destino. E qual o destino do crente? Qual o destino do ser humano?
da pessoa nascida de novo. É o céu de Deus, é o novo céu e a nova terra, assim diz as Escrituras Sagradas. Em Apocalipse, se você for estudar escatologia, se você for dar uma olhadinha ali nos profetas maiores, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, principalmente, se você for olhar os salmos do salmista Davi, se você for olhar as cartas do Novo Testamento, enfim, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra sempre direciona o ser humano a um novo céu, uma nova terra. Sempre. Se você for ler e estudar, é assim. Ok? Então, nesse caso aqui, o papel do Espírito Santo, que é o meu subtítulo, o papel do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é esse. É estar dentro do ser humano e conduzir o ser humano nesse êxodo, nessa saída do Egito para a terra prometida, assim como aconteceu no passado. O judeu, ele vivia sobre um domínio, tá? Um cativeiro, o judeu. Mas chegou um tempo em que Deus os libertou. Moisés fez essa parte. Quem lê aí o Velho Testamento sabe o que eu estou falando. Deus tirou o povo do Egito e ele fez um caminho chamado êxodo ou saída. Caminhando pelo deserto, passaram o mar se abriu. Caminhando no deserto, a rocha deu água. Deus mandou cordonizes, Deus mandou pão para o povo, fez milagres, tremendamente fez milagres excepcionais. Eu tenho neste canal assuntos sobre este assunto, vídeos sobre este assunto, tá bom? Então, se você quiser conhecer, se inscreve lá e você vai procurando certinho. Eu não fiz uma playlist, mas se dá uma olhadinha, você vai encontrar esses assuntos ao qual eu estou citando aqui, inclusive que é este que eu estou falando agora, sobre a presença, sobre o mover, o toque, o selo, o modus operandos, operantes, o modo operar de Deus na pessoa do Espírito Santo. Então ele produz o que? Ele é selo de Deus, ele é guia, ele é farol, ele nos dá o conhecimento, ele é o selo, o direcionamento, ele que nos consola, conforta, ensina, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como não? Aqui, ó, tá aqui. João 16, 7 e 11. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito Santo ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu agora? O Espírito Santo é uma pessoa. E ele habita na vida do crente, na vida daquele que foi escolhido por Deus para servi-lo, amá-lo, ter uma vida íntima. Eu não estou falando aqui de religião. Não estou falando de denominação, religião, filosofia, modo de crença, dogmas. Não, eu não estou falando isso de forma alguma. Eu estou falando aqui de uma pessoa que está dentro da palavra de Deus. Que se você for olhar a questão da Torá, do Pentateuco, você vai encontrar. Não é só na Bíblia comum nossa, com tantas traduções. Não. Porque isso já existia. Isso foi feito no grego koiné, que a maioria da palavra da Bíblia é escrita em grego koiné, que era na época a língua comum, né, como fosse o inglês. A Bíblia também foi escrita no hebraico, Velho Testamento. Também partes dela foi do aramaico. Talvez assim o aramaico mais comum, no caso do velho para o novo, numa transição. Mas também em aramaico, né, o qual uma língua que também era dominada ali pelo povo, uma questão menor, mas era dominada por algumas etnias, né, alguns povos ali. Mas na maioria no hebraico, né, que era a língua do judeu, aramaico e hebraico, e o grego koiné, tá certo? Então, se você for analisar e estudando sobre isso, você vai perceber que mesmo trazendo nessas três línguas, né,
nessas 3 traduções e transliterações ou transliteração, até mesmo trazendo para o português, não é verdade? Você vê que o papel do Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo é esse, é trazer ao ser humano e convencê-lo, falar abertamente para que ele veio, tá certo? Beleza? Então, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Até um próximo vídeo. Shalom, shalom, shalom Adonai. Até.